Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas cada vez mais. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, agradecer por esses momentos em que estamos juntos para refletir nos ensinamentos evangélicos trazidos pelos benfeitores espirituais, em nome do Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso amigo, nosso irmão. Que Ele nos ampare, nos ilumine, nos esclareça, para que possamos usar os seus ensinamentos para a nossa transformação íntima, para buscar a nossa felicidade real. Muito obrigado, Mestre Divino. Abençoe nossos lares, abençoe a humanidade, nosso país e a todos, Senhor. Especialmente aqueles que perderam a fé, que estão sem esperanças, que eles recebam a tua assistência, a tua presença e percebam, Senhor, que não estão sozinhos. Obrigado mais uma vez, Mestre amigo. Que assim seja. Hoje, continuando os nossos comentários do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, biografia de Chico Xavier, nós vamos ler e comentar e refletir na lição da semente, que é o título do capítulo 4 desse livro. Então, como a gente sempre lembra, essas passagens desse livro são reuniões que Jesus tinha com os discípulos na casa de Simão Pedro, ao anoitecer, né? Ali se reuniam para conversarem, para trocarem ideias, para se iluminarem, né? A boa conversa, a conversa que edifica. Então ali o mestre trazia ensinamentos através da prosa simples, através das colocações, usando episódios da vida, do dia a dia, né? Então, aqui fala que diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Então, vamos mostrar uma passagem que Jesus tece alguns comentários sobre alguns assuntos. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltam nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Então isso é uma verdade, né? Até hoje a gente pensa assim muitas vezes. Onde quer que a gente olhe, a gente vê guerra, né? Às vezes a gente vê incompreensão, a gente vê injustiça, a gente vê sofrimento. Então isso ainda existe em nosso mundo, né? Se a gente olhar em volta, isso ainda permanece. No templo, continua Jesus, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Então, mesmo no templo, né, no local onde as pessoas se reúnem para lembrar de Deus, ainda comparece o orgulho e a vaidade nos ricos, né? São sentimentos negativos, né, que nos afastam uns dos outros. Mas também o ódio e a revolta nos pobres. Também são sentimentos negativos, né? Também nos afastam uns dos outros. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. Então, nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar. Porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Olha Jesus falando, né? Então é difícil trazer o coração puro, ele reconhece isso. Embora ele tivesse o coração puro, ele reconhece nossa luta, nossa dificuldade. Porque há espinheiros, né? Dificuldades, lamaçais, quer dizer, a gente se atola, né? Em certas circunstâncias, serpentes que nos rodeiam, perigos, né? Que nos rodeiam. Entretanto, diz o mestre, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Então, ele fala que a ideia do reino divino é igual a semente minúscula do trigo. Agora, não usou a alegoria, a analogia do grão de mostarda. Ele usou da semente do trigo. A gente já viu a semente do trigo, né? Ela é pequena realmente, ela é bem fininha, né? Então, ele fala que a ideia do reino divino é sim,
é semelhante, né, assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, né? Não tem, se a gente fizer assim, ela voa, né? Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Então, ela é lançada na terra e é coberta, né, com terra, quer dizer, suporta o peso da terra, os detritos, os estercos que são usados, né, para adubar. Mas, se germina, a pressão e a impureza dos solos não lhe paralisam a marcha. Ela consegue germinar, ela rompe a camada do solo, rompe a camada, né, o esterco que às vezes envolve, né, as impurezas do solo, e começa a crescer, não lhe paralisa. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, é verdade, né? O próprio chão que dificultou o nascimento dela, na verdade, é de onde ela vai tirar, quando ela começa a se transformar numa planta, o próprio alimento, através das raízes, né? O seu impulso de procurar a luz de cima é dominante, então ela vai na direção da luz, né? A semente busca a luz. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então, é um impulso da semente que se transforma em planta e se dirige para a luz. Então, é um impulso. Tudo isso são analogias que Jesus está fazendo com a nossa própria alma, não é verdade? Então, trabalha sem cessar no próprio crescimento. A planta está aí de noite, né? Buscando energia, buscando fazer a fotossíntese e tudo mais, para crescer, né? Absorvendo água do solo, aquela coisa toda. E acaba frutificando para o bem de todos. Então a gente vê que, como Jesus está mostrando, esse crescimento espiritual, né, fazendo analogia com a semente, ele não beneficia somente a gente, ele beneficia todos que nos cercam, né? Se a gente for comparar, por exemplo, se a gente tem mais paciência, né, se a gente tem mais desprendimento, se a gente tem mais bom ânimo, a gente acaba beneficiando as pessoas que nos cercam também, né? O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Então, muitas vezes nós percebemos a felicidade do avivamento interior, né? Quando a pessoa percebe que existe algo dentro de nós mesmos que nos liga ao sagrado, nos liga a Deus, nos liga à espiritualidade superior, que desperta dentro de nós o que nós temos de melhor como filhos de Deus, né? Então, ao mesmo tempo que isso desperta na gente, a gente tem aquela ânsia pelo sol, a gente percebe o quê? Longas raízes nos prendem às inibições terrestres. Então, nós ainda estamos presos ao solo das nossas paixões, do nosso passado, digamos assim, né? Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Então, um espírito que desperta para a vida espiritual, que sente brotar dentro de si essa renovação, né? Esse anseio por uma vida íntima maior, mais integrada a Deus, né? A espiritualidade amiga, ele também percebe, estou com vontade de espirrar, desculpe, ele percebe que a suspeita ronda os passos, que a dor é uma ameaça constante. Nós estamos cercados por problemas ainda, né? Mas isso não deve impedir nosso crescimento, como a gente viu na analogia da semente. Todavia, como disse Jesus, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Então, apesar das dificuldades, apesar das nossas próprias fraquezas, apesar das ameaças,
né, o espírito que desperta para a vida, ele não quer se deter mais, ele quer continuar crescendo, indo em direção à luz e cada vez mais extasiado com essa luz que o cerca e que também vai despertando dentro de si mesmo. Esse é o destino de todos nós, né? Cada um no seu momento certo. Esse despertar não acontece, né, ao mesmo tempo para todos, né? Cada um tem o seu próprio momento. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Quer dizer, é aquilo que a gente falou. Não trabalha apenas só para si mesmo. Acaba agindo no bem geral. Acaba beneficiando a todos, né? Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Então, às vezes aparecem distrações. Ele se sente convidado, às vezes, para essas distrações espirituais, né? Mas ele não encontra sedução irresistível. Ele resiste a essas atrações e tudo mais e segue adiante. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Então, o reencontro com a divindade. Nós nos separamos de Deus. Não que Deus tenha se separado da gente, não que exista algum local nesse universo que pode nos manter distante de Deus, mas nós perdemos a conexão. Quando aderimos aos nossos propósitos inferiores, à nossa própria vontade, às vezes contrariando a ordem geral, que é para o bem de todos, mas querendo o bem só da gente, em detrimento dos outros, até passando por cima dos outros, nós acabamos nos desligando da ordem geral, nos desligando de Deus. Embora Deus continue nos envolvendo, nos tornamos como um cego que está cercado de luz, mas não consegue perceber. Né? Mas aí, de repente, desperta novamente essa espiritualidade dentro de si, desperta esse anseio, né, de voltar para a casa do Pai, de estar novamente com Deus, né? E aí ele fala o reencontro com a divindade, como o filho pródigo que volta. É o reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro. Então nós reconhecemos, nós somos herdeiros de Deus. O universo foi criado para nós todos, né? Não com exclusividade para mim, separadamente, mas para nós todos. E está à espera de que nós possamos trabalhar, viver nesse universo sem fim. Então a gente começa a se reconhecer que a gente é um herdeiro feliz do reino divino. Né? Tem até uma frase, acho que ele está de para-choque de caminhão, não sei, eu não sou dono do mundo, mas sou filho dele, né? Filho do dono. Porque nós somos filhos de Deus. Né? Então o universo, de uma certa forma, também nos pertence. Mas para tomar posse desse universo, nós temos que mudar. Nós temos que nos ajustar às leis divinas. Leis que nos afastamos deliberadamente. Né? E nós nos afastamos e agora precisamos e sentimos vontade de nos reintegrar novamente. Então, fala, não mais descansa na marcha. Ele sente vontade de avançar sempre, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. É um anseio pela divindade, né? Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Então, sem perceber, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Então, quando passamos a nos transformar, quando passamos a nos sintonizar com Deus, sem perceber, produzimos frutos de esperança, bondade, amor, salvação para os outros. Mas por que a gente não percebe? Porque quando a gente está nesse caminho, a gente não vai voltar para ficar contando os benefícios de que a gente se fez como instrumento fiel. Esses benefícios vieram através de nós. Nós somos apenas instrumentos
desses benefícios. Mas nós não ficamos contando, porque sabemos que todo bem vem de Deus. E nós nos tornamos felizes por conta disso, né? Então, mudamos as nossas atitudes, mudamos nossos pensamentos, mudamos nossos sentimentos e passamos a produzir frutos que beneficiam os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, nossa comunidade, de uma certa forma também, né? A visão do pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Então, a gente começa a ficar ligado a Deus, né? Então, quando a gente aprende, né, com o maior mandamento, Jesus fala que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o maior de todos, né? E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente quer amar o próximo sem amar a Deus, mas não dá porque nós nos distanciamos da fonte do verdadeiro amor. E para amar o próximo verdadeiramente, precisamos nos aproximar de Deus, para que, através dele, ou sob a inspiração dele, ele possamos colaborar com ele nesse amor ao próximo. É ele que nos inspira, é ele que realmente nos ilumina a alma, para que possamos aprender a verdadeiramente amar, sacrificar, porque o verdadeiro amor é aquele que não requer recompensa. Todos nós, às vezes, quando buscamos amar alguém, nós queremos um retorno. Isso é natural, né? Mas o amor cristão, como Jesus nos ensina, é aquele amor que se doa. Mas como nos sustentar se somos fracos, somos pobres de amor? Nos conectando à fonte infinita do amor. Então, através dessa conexão com Deus, nós conseguimos absorver as energias para conseguir amar o próximo sem esperar recompensa, sem esperar retribuição. Então, o verdadeiro amor precisa dessa conexão profunda com o Criador, né? Então, ele fala que a visão do Pai se torna a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Aquela saudade do Pai, aquela saudade de conviver com Deus, estar na presença dele, de que Deus faça parte de nossas vidas, né? Essa é a grande beleza da mensagem que está na Bíblia como um todo, né? Embora a gente pode discordar às vezes dessa daquela posição, dessa daquela interpretação, mas a mensagem que passa ao longo da Bíblia, e principalmente nos Evangelhos, é de um Pai amoroso que quer participar de nossas vidas, que muitas vezes nós colocamos de lado. E aí, quando a gente quebra a cara e vê que sem ele a gente não consegue produzir nada de bom, de fato, a gente busca ele, a gente se sente feliz, a gente busca, como ele fala aqui, com essa obsessão, com esse desejo de encontrá-lo, né? E aí nós retornamos, e o Pai está de braços abertos, sempre esperando nosso retorno espiritual a ele. Aí fala que o mestre silenciou por momentos, terceira, tudo isso foi Jesus comentando, né? E concluiu, em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, ainda que a gente tenha, né, os pés presos, né, no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, o trabalho no bem, onde nós nos encontramos, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelo serviço em que se exprime, né? Então, como são feitos? Não é tanto o que nós fazemos, mas como. Jesus sempre fala dos frutos e ele não se refere nunca à quantidade, né? A árvore boa é que produz muitos frutos. Não, produz bom. Às vezes nós não temos condições de produzir muito, mas será que os frutos que estão produzindo são bons, são doces, são palatáveis, né? Ajudam o nosso próximo? Essa é a pergunta que temos que fazer, né? Colocar qualidade, amor naquilo que a gente produz. A essa altura, Pedro interferiu, perguntando, Simão Pedro, discípulo, né? Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? E aqueles que conhecem tudo isso,
conhece a necessidade de amar, de viver, né? De ajudar, de servir, mas não fazem. Aí Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou. Este, Simão, representam sementes que dormem. Não tem aquela semente que a gente joga no chão, semeia e ela não brota? Ela não germina? Então, é isso que Jesus está falando. Representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu. Toda semente guarda dentro de si o potencial para crescer, está ali dentro dela. Mas jazem inúteis por muito tempo, mas ficam ali por muito tempo. Só que ao contrário das sementes que a gente conhece, que podem até morrer, né? Perder o poder de germinação, a semente divina dentro de nós nunca perde. Ela pode ficar adormecida durante séculos, mas ela sempre mantém o potencial de germinar e frutificar, né? Sejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo. E elas germinarão vitoriosas um dia. Então, os aguaceiros e furacões, eles levam ela para um lado e para o outro. Isso acontece na nossa vida. As dificuldades, os problemas, as coisas começam, né, a nos levar para um lado e para o outro, forçando a germinação dessa semente divina que todos trazemos dentro de nós. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. Então, existe, em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então, auxiliemos com amor. Então, nos campos de nosso Pai, há milhões de criaturas assim, né? Com a semente dormindo dentro de si, aguardando tempestades renovadoras para germinar. Mas o que a gente pode fazer? Se a semente divina já despertou dentro de nós, já começou a germinar, já começou a querer brotar, pelo menos, né? A gente tem que auxiliar essas pessoas que possuem a alma ainda dormindo, mas prosseguir para frente. Nós não podemos paralisar querendo que as pessoas se modifiquem. Nós temos que seguir como Jesus. O que me importa? Segue-me tu. Quando ele chamou Simão, o Pedro falou, mas Simão, Senhor, os outros não querem ir. Ele falou assim, o que lhe importa os outros? Segue-me tu. Há um convite específico para cada um de nós. E como Jesus mostrou, quando nós nos seguimos e nos transformamos, acabamos ajudando muito mais do que se ficássemos parados, buscando mudar os outros. Isso é uma perda de tempo enorme em nossas vidas. Então, precisamos seguir em frente e buscando a transformação com Jesus, buscando fazer com que essa semente possa germinar, crescer dentro de nós, né? E produzir frutos. Mas, por enquanto, tá bom que ela comece, pelo menos, a brotar, porque ainda somos incipientes. Mas quando ela brota, como disse a mensagem, né, a analogia que Jesus falou, a semente já começa a sentir a vontade de subir para a luz, a buscar a luz, a desejar a luz, né? Então, ela brota dentro de nós, nós começamos a ter aquele anseio. A vida aqui parece que as coisas aqui nós não vamos desprezar, mas não são suficientes. Nós sentimos anseio por algo maior, que é a presença de Deus, a convivência com Deus em nossas vidas. Então é assim que nós devemos buscar estimular essa semente divina que todos nós temos, mesmo aquela pessoa que nós consideramos pior de todas, é que ali de baixo ela tampou a semente, está abafando a semente. Então, às vezes, ela tem dificuldade. Quando, por exemplo, o solo está muito duro, o que faz?
passo o arado para quebrar o solo. Às vezes é o sofrimento que vai fazer quebrar esse solo endurecido e que está impedindo a semente de crescer. Né? Mas todos nós possuímos a semente de Deus dentro de nós. Somos filhos dele. Então, uma boa noite a todos, muita paz, um ótimo final de semana, uma ótima semana vindoura, que Jesus esteja sempre nos envolvendo e que possamos sentir essa alegria, essa felicidade de sentir a presença de Deus e buscar cada vez mais essa presença em nossas vidas, essa presença transformadora e que gera frutos, e frutos não só para nós, mas para todos aqueles que convivem conosco. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.